Boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade com o nosso estudo do Apocalipse em cima, obviamente, a pregação. O que na realidade tenho feito até então é uma pregação em cima do estudo do Apocalipse. Então a gente estuda Apocalipse, a gente se aprofunda aqui na Bíblia sobre Apocalipse, aí a gente abrange o estudo e ainda sai uma pregação em cima. Quer dizer, a cada momento ali o Espírito Santo vai dirigindo a gente para alertar as pessoas das coisas que há de acontecer. E nós vamos agora encerrar o capítulo 11 do Apocalipse, justamente agora em que o sétimo anjo irá tocar a sétima trombeta. Então, a partir de agora, desse capítulo 11, da sétima trombeta, até o final do Apocalipse, tudo é agora no decorrente da sétima trombeta. Tudo que a partir de agora, até o último livro do Apocalipse, até o último capítulo do Apocalipse, tudo será agora no decorrente da sétima trombeta, ok? Vamos então ler o livro do Apocalipse no capítulo 11, versículo 15 e 17. Depois eu vou ler o versículo 18, tá? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Essas vozes que falo aqui são vozes de anjos, vozes da igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação, as vozes também dos martírios, que foram aquelas pessoas que foram mortas durante a grande tribulação, que pagaram com suas próprias vidas para se sujeitar a Deus para obter a salvação. Então essas são as vozes que o Apocalipse está relatando dessas pessoas e dos anjos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomasses o teu grande poder e reinaste. Então aqui a gente vê o tamanho da soberania do nosso Deus de Israel. Você vai ver que esse Deus, ele é tão glorioso, é um Deus glorificado. Eu fico tentando imaginar como que as pessoas ainda hoje têm rejeitado esse Deus aqui. Mesmo pronunciando que acredita em Deus, mesmo vivendo uma vida de religiosidade, mas ainda assim rejeito a Deus. Quando rejeito a Deus, é porque está rejeitando a palavra. Quando rejeita a palavra de Deus, está rejeitando o Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando você resolve andar conforme é escrito na Bíblia, a gente se envergonha. A gente se envergonha. Porque nós somos falhos, cheios de pecados, cheios de defeitos. E ainda assim, temos o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar e nos lavar de todo pecado. Quando uma pessoa se sujeita a Deus, entrega sua vida para Ele, Ele de pronto está ali para ajudar, para mudar a vida e a situação, principalmente para salvar a alma.
Muita gente se engana que pode fazer o que bem entender da sua vida aqui na terra. Que no dia após a morte, vai chegar no dia, por dizer que Deus é amor, que no fim do tudo, todo mundo será salvo, estão sendo enganados. Porque se assim fosse, não existiria tantos martírios do passado até nos dias de hoje, por causa do Evangelho de Cristo. Se assim fosse, não precisaria ter o livro do Apocalipse, aliás, nem precisaria ter a Bíblia e nem precisaria o Senhor Jesus ter vindo aqui morrer por nós, para nos purificar e dar uma salvação de graça. E mesmo a salvação sendo de graça, há muitas pessoas que estão rejeitando. Rejeitam Deus, rejeitam a palavra e também estão rejeitando a salvação. Então, em vez de juízos e flagelos imediatos, o soar da 7ª trombeta é seguido de uma prévia de tão esperado final da história humana. Nosso Senhor Jesus finalmente assume o reino de todo o mundo e passa a reinar soberano nesta terra. Até então, o mundo venha sendo regido por Satanás, desde que Adão e Eva lhe entregaram a autoridade que haviam recebido de Deus. Quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, resgatou esse domínio das mãos do diabo e o entregou à sua igreja. Então, veja que o Senhor Jesus entregou na mão da igreja, entregou nas nossas mãos, entregou na sua mão a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem essa autoridade. Eu tenho essa autoridade porque o Senhor Jesus foi lá e resgatou. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, criou a mulher, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para viver num grande paraíso. Num grande paraíso. Só que Adão e Eva entregaram o paraíso na mão de Satanás. Deus falou, não coma desse fruto, pois eles foram lá, desobedientes, ouviram a voz da serpente, que simboliza Satanás, era a voz do diabo, fez com que eles comessem daquela árvore. E a partir dali, as coisas tudo se transformaram. Deus teve que sacrificar o primeiro sacrifício, que foi um animal, para simplesmente vestir Adão e Eva. Quer dizer, a partir dali, Satanás se apossou. O que era para viver um tempo de paz, houve tempo de guerra, de morte e de destruição. Mas aí tem uma coisa interessante numa história dessa. A soberania de Deus. Então aqueles que vivem de acordo com a sua palavra têm autoridade sobre todo o poder do mal. Deus não criou o homem feito um robô. Deus não criou um homem para andar de acordo do jeito que Ele quer que ande. Ele deu liberdade para a pessoa escolher. Ou você anda com Deus, obedece a palavra, ou então você toma o seu caminho, mas perde a salvação. Quer dizer, é você que escolhe o seu caminho. Porque se Deus criasse um homem feito um robô, se Deus criasse um homem que obrigasse o ser humano a andar nos caminhos dele, então Deus não seria tão soberano assim. Então a soberania de Deus, ele aparece. A soberania de Deus, ele cresce. Quando as pessoas reconhecem o seu pecado, passa a se humilhar, pedir perdão dos seus pecados e firmar uma nova aliança com Ele e a partir dali servir a Ele.
de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E ali sim vem a soberania de Deus. A glória do Deus de Israel vem sobre a vida da pessoa quando ela se entrega de fato e de verdade ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus de Israel. Por agora, a igreja tem sido o reino de Deus na terra. Mas, após a 7ª trombeta, o nosso Senhor tomará posse legal de todo mundo. Então ele vai tomar posse. Ele é rei, ele é soberano. Não há quem consiga resistir esse Deus. Não há quem consiga vencer esse Deus, de tão poderoso que ele é. E mesmo assim, muitos seres humanos, muitas pessoas vão rejeitar esse Deus. Vão rejeitar. Para você ter uma ideia, até as pessoas que se dizem ateus, eles lutam todo dia, contra eles mesmos, contra o que está dentro deles, de não acreditar a existência de Deus. Porque todo mundo, quando nasce, já sabe da soberania de Deus. Todo mundo, quando nasce, já sabe que no céu existe um Deus. Todo mundo. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Não existe assim, essa pessoa nasceu, agora é ateu. Não, ninguém nasce ateu. Todos esses aí que se dizem ateu, eles lutam todo dia, confrontam com eles mesmos todo dia a não existência de Deus. Mas no dia do juízo, quando eles der de frente com o Todo-Poderoso, aí eles vão chorar, e muito. E aí, tarde demais. Então, no decorrer das trombetas que nós falamos aí, a semana toda, na pregação toda, Deus tem dado tempo para tudo. Houve os flagelos, a destruição, o terremoto, os maremotos, os cavaleiros, né, dos cavalos matando, destruindo. Satanás, como nós falamos ali, que ele recebeu a chave do abismo, aí os demônios saíram feito gafanhoto, quer dizer, matando e destruindo a humanidade. Para que os que estão vendo tudo e conseguindo se escapar, eles pudessem ainda, ter chance de se arrepender. Então o último toque da trombeta, a sexta toque da trombeta, foi justamente com os 2 últimos que morreram, que eram aquelas 2 testemunhas que nós abrangemos ontem esse assunto. Se você perdeu sobre as 2 testemunhas, a medição do templo, que hoje é Deus que está nos medindo, Ele mede a mim, mede você, está medindo o pastor, está medindo os bispos, está medindo todo mundo, para no dia do juízo final, todos nós seremos julgados, todos nós vamos passar por um tribunal. Ai daqueles que morrerem em débito com Deus. Ai daqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que se trocaram, que colocaram no seu coração a riqueza, que colocaram no seu coração tudo, menos Deus. Ai daqueles idólatras que se sujeitam a Maria, que se sujeitam a Aparecida, que se sujeitam a todos esses deuses desse mundo. No dia do julgamento, não vai encontrar eles. Não vai intercessão. Não haverá intercessão, porque os intercessores, sabe quem são? A igreja. É a igreja que é o intercessor, a intercessora. Somos nós os intercessores. Por isso que Deus ainda não fez muita coisa acontecer, pior ainda, porque há intercessão por mim e por você.
Eu, por exemplo, quando eu fui na igreja, eu nunca fui evangelizado. Nunca ninguém falou de Jesus para mim. Nunca. Mas eu fui para a igreja. Se eu fui para a igreja, porque nunca ninguém me evangelizou. Eu me lembro perfeitamente que eu fiquei tão possesso com o espírito maligno que eu não sabia onde eu estava. Quando me dei conta, eu estava de dentro de uma igreja. Naquele momento, um pastor, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, expulsou os demônios que estavam naquele momento dentro de mim. Quando eu me dei conta, eu olhei ao meu redor, eu estava de dentro de uma igreja. Mas isso por quê? Porque houve gente que já estava orando por mim, intercedendo por mim, e nós temos orado por você. De repente você não me conhece, e eu também não te conheço, nem sei onde você mora, mas a gente ora por você. Eu oro por você. Meu pastor está orando por você. Os intercessores estão orando por você. Vários de várias igrejas, crentes, fiéis, homens e mulheres de Deus, estão orando por você. E muitas das vezes, Deus envia pessoas até para te evangelizar, para te chamar para ir para a igreja. Não para fazer uma troca de religião, mas para você se converter e entregar sua vida para Jesus enquanto há tempo. Porque a Bíblia mesmo fala, depois da morte, depois disso, vem o juízo. Não vem mais nada. Se estão passando algo fora do normal após a morte, pode ter certeza, é heresia e engano de Satanás. Porque você tem que procurar as respostas, tudo na Bíblia. As perguntas que você tem sobre Deus, Espírito Santo, Jesus, salvação e etc., até mesmo a morte, todas as respostas, elas estão na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Então, por agora, a igreja tem sido o reino de Deus na terra. Mas após a sétima trombeta, o nosso Senhor tomará posse legal de todo mundo. Então vem aquela oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Veja que muita gente faz a oração do Pai Nosso. Até os religiosos da grande religião do país usam muito o Pai Nosso. Mas ninguém refletiu frase por frase daquele Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que a pessoa se converta. A vontade de Deus é que a pessoa dê os primeiros passos para ser salvo. A vontade de Deus é que a pessoa para de beber, para de fumar, para ter uma saúde mais adequada, para que ele possa entrar dentro do corpo da pessoa, que é o templo do Espírito Santo. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é abençoar os casamentos. Essa é a vontade de Deus. E hoje vai ver aí tudo virado dos avessos. Está tudo errado. Quer dizer, faz o Pai Nosso, venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade. Mas não querem fazer a vontade de Deus. E eles falam, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando Deus coloca ali uma vontade dele para a pessoa já, mas será? Não, não é bem assim. Então, veja que muitas das vezes a pessoa se torna até hipócrita diante de Deus. E os hipócritas também, junto com os idólatras, os homossexuais, que nós falamos lá, com os ladrões, com os bandidos, com os homicidas, com os mentirosos e etc., e dos gêneros assim da carne, não herdarão o reino de Deus. E esse louvor no céu é um prenúncio de que há de vir, pois Jesus somente assumirá os reinos deste mundo a partir do capítulo 19, 11, que é uma visão futura. Então, quando nós chegar lá no capítulo 19 do Apocalipse, nós vamos mostrar, nós vamos falar sobre essa parte aqui, que assumirá o mundo. Então, no Apocalipse 11, 18, diz assim: Iraram-se as nações
e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Então, quer dizer, haverá o julgamento e alguns também receberão um galardão. Então, sim, eu vou falar um pouco mais para baixo aqui. Então, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos. Esses santos aqui não é o santinho do pau oco, não. Ok? Não é o santinho da igreja A, da igreja B, não é o santinho que você carrega na tua carteira, não é o santinho pendurado na geladeira, no calendário, não é o santinho que você carrega pendurado no pescoço, não é nem aquele santinho que você já fez uma tatuagem, não. Aos santos, que significa? Aos santos, que é a igreja de Jesus. Santo significa separado do pecado, separado do mundo. Por isso que Deus, Ele é santidade. Por isso que eu falo, Deus, que Ele é santidade ao Senhor. Por que santidade ao Senhor? Porque Ele é o único santo. Ele é separado do mundo pecaminoso. Ele está separado do homem pecaminoso. Então Ele é santo. E quando uma pessoa se converte a Deus, abandona o pecado, por mais pecador que seja, mas não pratica o pecado, ela entra nessa palavra de santo. Não santinho por ser santinho, não. É santo porque Deus o fez santo. Deus o separou. Você está separado deste mundo. Você está preparado para morrer por causa de Jesus. Você está preparado para a morte, seja de uma doença, de um acidente, seja até mesmo vítima de homicídio, mas você tem uma vida com Deus. Então, você está separado. Santo é ser separado. Por isso que Deus é santidade. Ele é santidade. Temos que dizer que Ele é santidade ao Senhor. Por quê? Porque Ele está separado. Então, pessoal, quando a gente peca, quando a gente vive na base do erro, quando a gente vive pecando, as pessoas começam a sofrer, as pessoas começam a padecer, e muitas delas reclamam e falam que Deus abandonou. Não. Você não conhece a Deus. Porque Deus não abandona ninguém. Somos nós que abandonamos a Deus. Somos nós, através dos nossos pecados, que se afastamos do Todo-Poderoso. Somos nós. Mas quando uma pessoa cheia de pecado se sujeita, pronto, Deus está ali. Ele vem, Ele transforma e muda a vida da pessoa. Então esse santo, repito, não é o santinho do pau oco, não é o santinho da sua igreja, da sua religião, não é o santinho que está na sua carteira, no calendário, não é esse que está pendurado, não. Ou que você faz essas rezas. Não é esse santo aqui. Porque isso daí que você carrega, que você tem, que muitos têm, é imagem, é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia. E aos que temem o teu nome, pessoas temente a Deus. Não é temente de medo, de respeito para com Deus. O temor com Deus, a pessoa que teme a Deus, ele tem respeito para com Deus. Ele respeita a santidade do Senhor. Ele respeita a obra de Deus. Por isso, por ele respeitar a Deus, então ele faz de tudo para não cair no pecado, para não envergonhar o nome do Senhor. E pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Veja aqui no Apocalipse, né?
que às vezes a pessoa chega e pergunta, né? Poxa vida, por que que acontece tanta coisa neste mundo e Deus está deixando acontecer? As pessoas morrem, pessoas de bem estão morrendo e Deus deixa acontecer. Criancinhas passando fome e Deus deixa acontecer. Não é que Deus deixa acontecer. A culpa de tudo isso é do ser humano e do homem. Desde o início lá de Adão e Eva, já vinha essa culpa. Já começou a destruição lá no paraíso, quando eles desobedeceram a Deus. E hoje, a destruição, tudo que está acontecendo, a culpa é do homem. Por que que Deus deixa um monte de criancinha morrer de fome? Um monte de criancinha, eles colocam até criança no meio. Mas a culpa também não é de Deus. A culpa é da pessoa. Somos nós que colocamos filhos neste mundo, pessoal. Somos nós. Somos nós que colocamos os filhos. Então a culpa não é de Deus. Não é Deus que entra na pessoa e mantém uma relação sexual com a pessoa, vai lá e faz uma criança. Não, somos nós. Deus abençoa o casamento e também abençoa o sexo, cujo o casamento seja diante de Deus. Agora, se eu chegar e falar, né, para uma pessoa, né, solteira até, que você só pode fazer sexo após o casamento, pronto, ela já até abandona Deus. Porque com Deus, o sexo tem que ser, sim, após o casamento. Senão vira prostituição, fornicação. Aliás, até você mesmo, se você é uma pessoa, até que se diz cristão, que está na igreja, mas ainda não casou, de papel passado, na lei dos homens, como manda, e depois apresentado a Deus no altar, vive apenas de amaziado, que dizem assim, que é o que o mundo hoje está desse jeito. Não precisamos casar, vamos viver amaziado, estamos casados do mesmo jeito. Isso se chama fornicação. E os fornicadores também não herdarão o reino de Deus. Se você está na igreja, pratica a palavra de Deus, então eu acho melhor você se dar um reajuste na tua vida. Porque isso é fornicação. Case o quanto antes. Então esse período dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a qual o Apocalipse se refere como o tempo da ira de Deus. Então o mundo estará fervendo de raiva contra Deus, pois erroneamente o culpará de todas as desgraças na terra. Quer dizer, veja que o povo vai culpar Deus de toda a desgraça na terra, sendo que, na verdade, a culpa é do ser humano, a culpa é do homem. Mas esse texto diz claramente que quem tem destruído a terra? Quem tem destruído a terra? Seus próprios habitantes. Eu tenho um pensamento aqui, diz bem assim: o grande erro do ser humano é culpar a Deus pelos males causados por suas próprias mãos. Causados pelas suas próprias mãos. O próprio homem que destrói. É o próprio homem que quer fazer as coisas do jeito deles. Por isso que o planeta vai ser destruído. Por causa do homem. Quando a natureza, meu amigo, fica brava, você vê, ele destrói tudo que vem pela frente, porque as pessoas destroem a natureza. Por que hoje a nossa água não é uma água muito boa? Cheio de contaminação. Pra você ter uma ideia, tem esgoto que se mistura no mar.
lixo jogado no mar. Quer dizer, o próprio homem que causa destruição. Por exemplo, uma pessoa ou duas pessoas. Aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, Curitiba, São José dos Pinhais, houve um acidente muito horrível. Foi semana retrasada, se não me falha a memória, mas acho que você viu isso aí no noticiário. Tava uma neblina forte à noite, uma neblina muito forte. Não tinha como ver. Já era neblina, já não tinha como ver. E já tinha ali um incêndio causado em alguns matos que beira para aquele lado ali. Então a fumaça começou a tomar conta e se misturou com aquela neblina. Olha só. Uma pessoa, porque aquilo ali não foi colocado fogo do nada. Alguém jogou uma xepa de cigarro aceso que pegou fogo. Ou alguém, para queimar aqueles matos lá, acabou criando um ato criminoso de meter fogo ali. Só que aquele fogo, por uma xepa de cigarro, ou só porque queimou por queimar, acabou matando mais pessoas do que se possa imaginar. As pessoas ali pararam porque não tinha condições de ir. Uma neblina forte misturada com fumaça que não se via nada. Então as pessoas foram encostando seus carros e eles foram por um encostamento. De repente um caminhão estava vindo. Quando ele viu, não percebeu o que ele estava fazendo. A hora que ele viu todos os carros, porque com certeza estava tudo com o alerta ligado. Quando ele viu aqueles carros, ele já não deu tempo. Ele disse que ele jogou um pouco para o acostamento e pegou justamente todas aquelas pessoas que estavam no encostamento. O caminhão passou por cima, destruindo tudo que vinha pela frente. E a culpa também não é do motorista. Não é do motorista. Porque ali todo mundo estava parando por causa do quê? Não só da neblina, mas por causa da fumaça de um incêndio causado no meio de um mato. E essa pessoa que jogou a xepa ou meteu fogo lá, ela acabou de ser um baita de um criminoso. Porque além de meter fogo, que é um ato criminoso, ele também participou da morte dessas pessoas. E se essa pessoa não se converter, talvez ele nem saiba disso. Talvez ele nem saiba disso. Talvez ele jogou cigarro, mas nem passou pela cabeça dele. Se for do cigarro. Mas se ele não se converter, no dia do julgamento, vai mostrar tudo, até isso daí. Aí ele vai falar, mas Deus, o que eu tenho a ver com esse acidente? Eu nem estava lá. Aí, volta para trás. Aí vai falar, minuto antes, ele jogando a xepa. Isso porque eu estou falando da xepa de um cigarro. Agora, se for o cara lá simplesmente meter o fogo, então ele sabe, até agora, sentado na sua uma televisão, mas lá na consciência dele está assim, puxa, fui eu que meti fogo ali e causou esse acidente. Porque o acidente foi causado não por causa da neblina, por causa da fumaça. Então veja, pessoal, que é a própria pessoa que se destrói, não é Deus. E as pessoas culpam Deus, até no dia de hoje. Ah, porque Deus deixou isso acontecer. Ah, porque morreu fulano, por que Deus deixou isso acontecer? É os nossos próprios caminhos. É a mesma coisa. Se você usa drogas, vive no mundo das drogas, qual é o final de tudo isso? Vida eterna? Claro que não. Aqui, se não é cadeia, é morte na certa. E ainda perde a salvação.
Estão compreendendo a situação da gravidade de um ser humano? É a mesma coisa. Eu estou dirigindo em alta velocidade num lugar que não deve. Eu vou lá e ainda causa acidente. Precisavam querer fazer isso? Claro que não. Era só andar nas normas. Mas não, as pessoas não querem andar nas normas. Querem ser desobedientes. Se elas desobedecem a ordem de autoridades que foram dadas, imagina a Deus. Se eles desobedecem uma autoridade que eles vê, imagina a Deus que eles não vê. E aí acontecem coisas bizarras, acontece tanta destruição, e aí começam a se lamentar e começam a culpar a Deus. Então veja que o ser humano fala de um Deus, mas ele não conhece a Deus. Ele não sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus está no céu. Ele sabe que Deus é grande, todo-poderoso, mas ele não tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Você tem que ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. Eu não estou aqui para ficar enchendo cesto e bola de ninguém, não. E também muito menos não estou aqui para falar de alguém que eu não conheça. Eu estou falando de um Jesus que realmente eu conheço. E eu conheço ele nos dias de hoje. Eu já estive numa igreja, já fui obreiro de uma igreja, servi a Deus por 6 anos e meio sem conhecer ele. E tem muita gente assim, mesmo dentro da igreja, até mesmo pastores pregando o evangelho, ainda não conhecem de fato e de verdade o Senhor Jesus. Se um dia você conhecer uma pessoa que eu sei que você conhece e dizer, eu saí da igreja, e você sabia que ele era da igreja, ele saiu e voltou para o mundo, significa que ele nunca conheceu a Deus. Ele era apenas uma pessoa religiosa, apegada às coisas materiais, apegada ao pastor, às pessoas, mas nunca se agarrou na cruz, nunca se apegou com Jesus. Nem sabe quem é. Então a primeira redemoinho que acontece, o primeiro terremoto que dá na igreja, a pessoa abandona a fé. Sai da igreja. Há aqueles que conhecem Jesus, mas ele não se adapta mais na igreja, onde ele está, onde ele congrega. O que ele faz? Ele sai, ele pede até a bênção do pastor. Uma pessoa que conhece Jesus mesmo, de verdade, ele vai até o próprio pastor e fala, pastor, eu quero a tua bênção, eu estou indo para uma outra denominação. O pastor, como um homem de Deus, ele não vai pedir justificação, nada. O que ele vai fazer? Ele vai lá, vai colocar a mão na cabeça da pessoa, vai orar pela pessoa e pedir para Deus estar sempre. Por quê? Porque é uma ovelha que não vai se perder. É uma pessoa que realmente conhece Jesus. Ela mudou de placa de igreja, mas foi em outra igreja para continuar a cultuar a Deus. E o verdadeiro cristão de verdade, homem de Deus, mulher de Deus mesmo de verdade, aqueles que realmente querem ter mesmo Deus em sua vida, ele não mede esforço para ir na igreja. E ele vai. Essa história, eu busco a igreja, é Deus em casa, papo furado. Papo furado. Se você não vai na igreja cultuar a Deus, você não busca a Deus em casa. Não busca. Agora, se você fala, não, eu vou na igreja e também busco em casa, aí ok. Ok. Porque nós estamos falando da mesma linguagem de cristão para cristão. De filho de Deus com filho de Deus. Então essas más obras não ficarão impunes. Então a ira de Deus logo começará a ser derramada por meio das 7 taças e o mundo verá com quem de fato está lidando. Pessoal. Deus é amor, é misericordioso, mas ele também é juiz, é justo. Cuidado. Não brinque com Deus, pessoal. Não brinque. Não brinque com Deus, porque haverá um momento de você dar de frente com ele e o negócio não vai ser bom. Não vai ser bom.
os mortos serão julgados. Os que morreram em Jesus, pequenos e grandes, serão recompensados. Esses pequenos e grandes, que é citado aqui no Apocalipse, pequenos e grandes não é de altura e estatura, não. Pequenos e grandes significa pobre, rico, mendigo, seja quem for. Esses que morreram com Jesus, que serão recompensados. Deus tem preparado um galardão diferenciado para os seus, segundo o nível de fé, serviço e entrega de cada um. Então quer dizer, uma pessoa ainda vai receber um galardão de Deus. O galardão de Deus, por exemplo, eu tô querendo um galardão com Deus. Eu quero. Além de eu ter a minha salvação, eu quero um presente dele também. E esse presente para mim é o galardão. Mas como que eu vou ter esse galardão? Eu, como sou diácono de uma igreja, então eu me prontifiquei em fazer a obra de Deus. A qualquer momento o Espírito Santo pode soprar e mandar eu sair do diácono para assumir uma igreja, por exemplo. Ou, de repente, o Espírito Santo possa se apossar, me dar uma sabedoria de eu mesmo levantar um ministério. Então quer dizer, de eu abrir mão de tudo só para fazer a obra de Deus. Então isso vai contar como um galardão. Só essa transmissão que eu estou fazendo ao vivo com você, pregando, mostrando, ensinando sobre o Apocalipse, já é um galardão que vai ser contado lá para mim. Quando eu saio evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, é um galardão. Quando eu estou fazendo um bem ao próximo, ajudando ao próximo, é também um galardão. Estão compreendendo? Esse é o galardão. Então aqueles que serão salvos e não receberão o galardão, mas serão salvos. Isso não quer dizer que não vai ser salvo, vai ser salvo também, mas não receberá o galardão. Por quê? Porque ele só cuidou da sua própria fé, só cuidou de si mesmo, né? Só se manteve na salvação. Mas claro, ele não vai receber o galardão. O galardão é justamente para aqueles que se dá para o próximo. Que se dá pelo próximo. Ele evangeliza, ele prega o evangelho, ele fala de Jesus, ele ajuda no que puder. Ele compra a briga da pessoa contra o Satanás. Então, ele está pronto para isso. Então, ele recebe o galardão. Veja que até isso é diferenciado, pessoal. Esse Deus é maravilhoso. Eu amo esse Jesus. Então, tudo conforme o nível da fé. Então, note que são citadas 3 categorias de salvo. Os servos profetas, os santos e os que temem o nome do Senhor. 3 tipos de pessoas. Os servos profetas, seria os pregadores, os pastores, homens, missionárias, homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra, como obreiro, diácono, né? Enfim, presbítero e etc. E mais os santos, que são os santos que eu disse. Repito, não é o santinho do pau oco, não. O santo é aquele que resolveu entregar a vida para Jesus. Ele se tornou santo porque santo significa separado. Então ele se tornou um homem separado do mundo, separado do pecado. Ele preferiu fazer a vontade de Deus do que a dele, né? E também os que temem no nome do Senhor, que são aquelas pessoas que, além de ser santo, separado do pecado, né? Ele também teme a Deus. O temor que eu falo, que eu disse atrás, não é medo, é respeitar a Deus. Se você respeita o próximo, você também tem que respeitar a Deus. Não tem como uma pessoa chegar e dizer: Senhor Jesus, eu te amo, mas eu odiar o meu próximo, eu falar mal do meu próximo, eu querer apunhalar pelas costas o meu próximo. Aí seria muito hipocrisia demais, né? Jesus mesmo disse na palavra dele: como que você vai amar a Deus se você não vê? Se você não ama uma pessoa a quem vê, como vai amar aquele que você não vê?
Não faz sentido. Não é verdade? Não faz. Também serão julgados os que praticaram a corrupção e a injustiça contra os filhos do Altíssimo. Então essas pessoas também serão julgadas contra os filhos do Altíssimo, contra são aquelas pessoas que perseguem os crentes, que perseguem os cristãos por causa do Evangelho, que criticam, aponta o dedo, xinga, fala mal, julga, aponta o dedo, só porque o cara, ou ela, ou ele, o homem, ou a mulher, missionários, etc., prega o verdadeiro Evangelho e fala da verdade. Porque se o pastor, qualquer um que prega o Evangelho, não falar da verdade de Cristo e querer falar somente aquilo que agrada as pessoas, é outro que vai perder a salvação. E tem muitos assim no altar, hein? Tem muitos assim no altar. Tem muitos assim pregando o Evangelho só para agradar as pessoas. Não estão dando ouvido à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando fala no ouvido da gente pregar, ele fala sobre arrependimento. Fala sobre o julgamento. Fala do amor. Fala isso, fala aquilo. Quer dizer, de 100% das pregações, 99,9% são pregações que atingem as pessoas. E muitas delas se retorcem por dentro, de raiva até. Eu não vou mais na igreja, porque o pastor falou que as coisas eu não gostei. Não foi o pastor, foi o Espírito Santo. Eu não vou mais assistir a transmissão do Jordão porque ele fala demais, porque ele só fala as verdades e não se enxerga. Não sou eu que falo, é o Espírito Santo. Porque eu, antes de pregar o Evangelho e antes de fazer uma transmissão ao vivo, sabe o que eu faço? Eu dobro os joelhos primeiro e falo, Senhor, sabe, é que nem eu fiz agora há pouco. Antes de começar essa transmissão, eu falei assim para Deus, Senhor, eu vou dar continuidade ao estudo do Apocalipse. O estudo que eu dar para a pessoa, eu também estarei aprendendo. Mas quando é para pregar, que não seja eu. Eu estou dando o estudo, eu estou dando o ensinamento do Apocalipse. Mas quem vai pregar em cima sobre isso daí é o Espírito Santo. Então, de repente, quem está falando isso daí não é o Jordão, é o Espírito Santo. A partir do momento que eu me converti a Deus, a minha boca não profere mais mentira. A minha boca não profere mais maldições e palavrões. Não sou mais usado por Satanás para falar. Então o que aconteceu? Eu me separei deste mundo para mim se envolver mais com Deus. Entreguei a minha vida para Jesus. Então, é Ele que vai usar os meus olhos, os meus ouvidos. É Ele que vai usar a minha boca. É Ele que vai usar as minhas mãos para orar, para abençoar. E eu tenho fé para isso. Eu tenho autoridade para isso. Como nós vimos lá no início. Tanto eu como você temos autoridade. Deus deu essa autoridade. Se você quiser usar uma autoridade, meu amigo, você usa. Você usa. Jesus mesmo fala, eis que deis autoridades para pisar em serpentes e escorpiões. Então você tem a autoridade máxima até de passar por cima de todos os seus problemas. É muito maravilhoso e você está perdendo essa chance de ter isso, pessoal. Então também serão julgados os que praticaram a corrupção e injustiça contra os filhos do Altíssimo. Sua sentença incluirá as tormentas, as dores por toda a eternidade, pois assim preferiram quando rejeitaram a oferta de Deus, seu próprio Filho. Quer dizer, a pessoa vai para o inferno porque quer. Não é Deus que vai lançar o fulano para o inferno, não. Deus não vai lançar ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno é a pessoa. Não é Deus que vai pegar você e vem para a salvação, vem para a eternidade. Não, nem Deus faz isso.
É você que quer ter a salvação, que você vai ter que viver para Cristo para ter essa salvação. No Apocalipse 11:19, última parte do livro do Apocalipse capítulo 11. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então este capítulo começa com o templo na terra e termina com... Ele aparece aberto com livre acesso à Arca da Aliança, que representa a obra do Senhor Jesus, que, por seu sacrifício, dá o direito a qualquer pessoa de entrar na presença de Deus, Pai, sem precisar de terceiros. Pessoal, é interessante isso daqui. Você não precisa do pastor, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém para entrar na presença de Deus. Você não precisa de terceiros para entrar na presença de Deus. Você não precisa. Na época dos profetas, antes do Novo Testamento, que foi escrito após a morte de Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, daí ele voltou, ficou mais um tempo na terra e subiu. A partir dali saiu o Novo Testamento. Então, desde o tempo que Jesus estava pregando, durante os seus 3 anos de ministério, ele não estava no Novo Testamento. Ele estava no Antigo Testamento. E na época dos na época dos profetas, quando uma pessoa pecava contra Deus, então ela não tinha como ela mesmo chegar e dizer: ai, meu Deus, me perdoa, e etc, etc, etc. Muito pelo contrário. Ele tinha que chamar um profeta, falar para o profeta do seu pecado. Aí o profeta teria que pegar um novilho, uma ovelha, sacrificar aquele animal, veja só, sacrificar aquele animal, para que o pecado daquela pessoa se transferisse para aquele animal. Aí ele é sacrificado, era retirado o sangue e depois apresentava para Deus o sacrifício. Aí Deus aceitava o sacrifício e perdoava aquela pessoa. Hoje não. O nosso sacrifício foi o Senhor Jesus. Então hoje não precisa fazer sacrifícios. É bobagem. É bobagem esses religiosos que ficam subindo de joelho em escada, fazendo voto de sacrilégio, sabendo que Jesus já fez tudo isso. É bobagem igrejas ficar pedindo sacrifícios. Faça seu sacrifício para realizar o seu sonho. O homem não faz mais sacrifício. O sacrifício já foi feito por Jesus. O que nós fazemos é se esforçar através do sacrifício de Jesus. Então, o que acontece hoje, você não precisa, ai pastor, ai fulano, ai cicrano, eu pequei, o que eu faço? Não. Você pode muito bem, agora mesmo, do jeito que você estiver. Você pode estar até chapado, meu amigo, nesse momento. Você acabou de tomar uns goles, de repente você está aí até chapado de erva e está me assistindo. Mas o Espírito Santo está tocando o seu coração. O Espírito Santo está falando com você. É até desse jeito mesmo. Você pode dobrar o joelho e falar com Deus. Ninguém vai impedir. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa dobra os joelhos e entra na presença de Deus, é ela e Deus e ela. Satanás pode até rodear ali, mas Satanás não vai poder te impedir naquela oração. Porque naquele exato momento, quando você entra na presença de Deus, meu camarada, é como uma porta enorme se abre diante de você. Você entra dentro do
templo espiritual, entra do templo de Deus, e quando você dobra os joelhos, é como se fosse o santuário se abre. Aí você dá de frente com o Todo-Poderoso. Então quer dizer, você não precisa de terceiros. Por isso que ontem nós falamos, lá da medição do templo, que os judeus, eles estão lutando, estão esperando o momento certo de ele reconstruir o edifício. Porque os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. O Messias que eles tanto esperam, eles pregaram na cruz. E até hoje, eles negam aquele Jesus. Esse Jesus que eu estou pregando para você, caiu a transmissão. Veja que é coisa de Satanás isso daí, hein? Jesus estava tocando seu coração, Satanás chega e cortou a transmissão. Nunca foi de cair. Nunca foi de cair. Tanto é que eu tive que ligar o Redmóvel rapidinho aí. Mas, como eu estava falando, quer dizer, quando você se entrega de fato, de verdade, ele vem pronto para te abençoar. Então Satanás, ele vai querer fazer de tudo para te impedir. Então eu estava falando do sacrifício. Então eles rejeitaram a Jesus. Então eles querem voltar a fazer seus sacrifícios, porque eles rejeitaram a Jesus. Por isso que eu falei ontem das duas testemunhas, que seria Moisés e Elias. Tanto é que Elias, ele representa os profetas, por isso que ele vai vir representando os profetas, porque desde a época dos profetas eles anunciaram a vinda do Messias. Por isso que Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado. E Moisés, que também representava a lei de Deus. E desde a época da lei de Deus, Deus já estava falando de Messias, já estava falando da vida do Senhor Jesus. Tanto é que quando Moisés morreu, ninguém sabe, mas foi o próprio Deus que sepultou o corpo de Moisés em secreto. Não há indícios nenhum de seus ossos, não há indício nenhum aonde Moisés foi enterrado. Se a gente pegar na Bíblia aqui, a Bíblia fala onde Abraão foi enterrado, aonde Jacó foi enterrado, aonde Samuel foi enterrado. Muitos profetas ali foram enterrados, mas de Moisés não acha vestígio. Próprio Deus que enterrou Moisés secretamente, para que eles pudessem depois se retornar, voltar como duas testemunhas e testemunhar, evangelizar tudo de novo aquele povo e fazer eles lembrarem: olha lá, já foi falado isso, nós somos testemunha. Então quer dizer, não tem como a pessoa se escapar do juízo de Deus. Não tem. Não tem como. Então esse capítulo ele começa no templo na terra e termina com o templo no céu. Então ele aparece aberto, com livre acesso à Arca da Aliança. Então veja que ele aparece aberto. Então está tudo ali para todos nós, pessoal. É só você querer. É só você aceitar. Então essa mensagem não interessa as religiões que vivem a monopolizar a Deus à custa da ignorância das pessoas. Veja que algumas religiões fazem isso. Não, você não tem como se chegar até Deus. Não, você não pode, não é bem assim. Não, eu tenho que falar por você. Não é bem assim. Ai, Senhor, ai, Padre, eu posso confessar os meus pecados? Errado. Os pecados se confessam com quem? Para Deus, em sigilo. É o Espírito Santo que vai fazer você se arrepender dos seus pecados. E não quando uma pessoa vai lá e fala: ai, eu confesso os meus pecados, e o cara fala: reza lá uns 800 Pai Nosso, uns 450 Ave Maria, umas 300 Santo Anjo do Senhor, que está resolvido. Não, não está resolvido. Quando uma pessoa confessa os seus pecados para Deus,
ele se arrepende, sai lágrimas dos seus olhos, ele chora, porque à medida que ele vai se arrependendo dos seus pecados, o próprio Espírito Santo começa a mostrar as coisas para ele, ele começa a se sentir envergonhado diante de Deus. O próprio pecado em si faz com que a gente se envergonhe diante de Deus. Porque você vai saber da tamanha da soberania, da tamanha presença de Deus na vida da pessoa. Então, meu amigo, minha amiga, é esse Jesus que eu estou falando para você entregar a sua vida para Ele. É esse Jesus que eu falo, entregue sua vida para Ele. Vai numa igreja mais próxima da sua casa, não custa nada, ler a Bíblia, saber mais quem é Deus. A melhor forma é você chegar e falar com Ele mesmo, Senhor, vamos fazer um desafio. Um desafio. Um desafio. É você chegar, nem que você esteja tomando banho, está lá quieto tomando banho, ou quando vai dormir, ou quando você ir para o cantinho, não precisa nem dobrar o joelho. Eu faço um desafio de você chegar e dizer, Deus, quem é o Senhor de tanto que o Gerdau fala? Fala para Ele. Fala assim, Deus, esse Deus que o Gerdau fala é o mesmo Deus da Bíblia? Pergunte para Ele. Se durante a semana você não vai ter essa resposta, e depois você me procure, porque eu sei de quem eu estou falando. Eu sei. Eu não estou fazendo propaganda política para Deus, porque na política é assim. Às vezes, é que nem nós fizemos aí com o Bolsonaro, né? Briguemos pelos votos dele. Vamos votar, mas eu nem sei quem é ele. Nunca conheci ele, nunca comi na mesma mesa que ele, nunca peguei na mão dele, nem sei aonde ele mora, mas eu peguei voto para ele, porque eu só conheço ele pela mídia e pela vida política dele. Quer dizer, pedi voto para um cara que nem conheci. É só um exemplo. Tem muita gente que briga por causa de político, por causa do fulano, por causa do ciclano, o cara nem conhece. Nem conhece o cara, mas tá brigando pelo cara sem conhecer, sem saber do caráter dele, sem saber da vida dele, sem saber que tipo de pessoa que ele é. Agora, se eu tô falando de um Deus, de um Jesus para você, é porque eu realmente conheço esse Jesus. Eu tive um encontro com ele, sei da minha vida com ele, sei do caráter dele, sei muito bem tudo. Eu não sou um estudioso de teologia. Tenho curso de teologia sim, conheço teologia, não profundamente como muitos teólogos, mas uma base da teologia eu conheço. Mas para você ter uma ideia, nem uso muita teologia. Nem uso muito. Tenho os meus conhecimentos do lado sombrio? Tenho, porque eu vivi, eu estava ali, naquele meio. Então, da mesma forma que eu conheci Satanás, o diabo, da mesma forma hoje também conheço a Deus. Então, se eu falo de alguém, desse Jesus, eu falo de alguém realmente que é vivo, poderoso, para transformar e mudar a sua vida. E ele não vai demorar em fazer isso. Tudo depende de quem? De você. Você tem fé. É só você usar essa fé. Amém, pessoal? Amanhã domingo, então provavelmente eu vou fazer direto. Domingo, eu vou fazer a transmissão sim, vou tentar fazer a semana. Amanhã eu vou fazer. Na segunda-feira também vou fazer, porque é na segunda que eu não vou na igreja. Não tem. Daí só vou na quarta-feira fazer a transmissão. Provavelmente numa quinta, dando a outra transmissão. E na sexta-feira também, sábado e domingo. Tá? Então amanhã nós vamos partir para o próximo capítulo. A continuidade do toque da sétima trombeta.
nós vamos para o capítulo 12, do capítulo 12 do livro do Apocalipse. E esse capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele vai falar sobre a mulher e o dragão. Você precisa saber quem é essa mulher. Muitos religiosos falam que essa mulher é a tal da Maria, é a tal da Aparecida. Quer saber quem é essa mulher? Então esteja comigo que eu vou te mostrar na Bíblia, na Palavra de Deus, através também do estudo do Apocalipse, quem é essa mulher. E o dragão, que com certeza representa Satanás. E ao mesmo tempo dessa mesma pregação, a gente vai abranger mais o assunto ainda. Eu vou falar para você como que Satanás será lançado na terra. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse até o final para ouvir esta música, esta canção, que provavelmente essa canção eu vou repetir ela quando eu encerrar o estudo do Apocalipse. Mas eu faço questão de colocar ela. Essa música aqui, preste bem atenção na letra dela. Essa música, essa canção aqui, ela vai falar, vai abranger totalmente tudo sobre o Apocalipse. Então fique ligado com esta música agora, em nome do Senhor Jesus, e preste atenção na letra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sem Deus, chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, onde dor se farão sentir na escuridão.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.